pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo do Versões de Escrita e hoje para falar um pouquinho sobre autopublicação. Tá? O pessoal entrou numa discussão recentemente aí sobre a questão das editoras que se aproveitam dos escritores novos, etc., para lançamento dos seus materiais e, consequentemente, ficar com o dinheiro dessas pessoas. Tá? Imagina que absurdo isso! As pessoas cobrarem valores estratosféricos pela publicação de um livro e tu te sujeitar a fazer, blá blá blá. Calma aí, né? Calma aí um pouquinho, porque a coisa não é exatamente assim, né? Eu peguei essa discussão acontecendo no Facebook, né, num grupo, né, de escritores, ajudando escritores que eu vi aí recentemente. E claro, né, teve os dois lados bem argumentados por alguns, né, outros nem tanto, assim, mas que dá pra gente refletir um pouquinho sobre essa condição de escrita, né, ou de publicação da sua escrita em um determinado momento. Quando eu fiz o curso de formação de escritores, em 2015, 2016, né, a gente entrava numas discussões bem interessantes que o Marcelo Spalding propunha pra gente, que era, qual é a finalidade do teu livro? Né? Onde é que tu quer chegar com ele? Tu tem algum objetivo específico? Né? Tu quer publicar porque tu quer publicar, pura e simplesmente? Tu quer publicar porque tu acha que a mensagem que tu tem para transmitir para as pessoas ela é útil de verdade? Ela serve para as pessoas? Tu quer publicar porque, né, isso vai te dar status? E tu vai ficar rico? Vai ganhar dinheiro com isso? Na verdade, a definição, né, desse objetivo ele é importantíssimo, inclusive, para definir que tipo de modelo de negócio fazer para negociar, né, para poder publicar esse material futuramente. E desde o princípio eu acabei optando pela autopublicação, principalmente porque depois que eu fiz o primeiro envolvimento com a editora, vi que os valores podiam ser um pouco diferentes, né? Poderiam ser, né, mais tranquilos, digamos, para o meu bolso naquele momento, pelo menos. O que a gente tem que pensar, pessoal, quando a gente vai pensar em publicação? Tá? Eu já comentei acho num outro vídeo com vocês, mas vamos relembrar um pouquinho aqui. Né? Quando tu tem teu material pronto, né, e tu tem aquele texto que tu gostaria de lançar para as pessoas, né, aquela forma que tu gostaria de dar para aquele livro, né, tu tem que pensar que se tu só, entre aspas, sabe fazer essa parte, esse passo, né, tu vai ter diversos outros processos que são trazidos por outras pessoas para que tu consiga executar isso. Normalmente as editoras fazem isso, eles fazem todo o trabalho, né, de transformar a tua ideia ou aquele teu material que tu colocou lá no Word, lá no BR Office, né, ou no teu Google Documentos, enfim, no teu outro material de arquivo, né, eles transformam no livro em si. Então a gente precisa de pessoas que trabalhem em cima disso. É óbvio que, por conta disso, as pessoas precisam ser remuneradas, elas precisam ser pagas pelo seu trabalho, né? É muito justo. Então o que acontece, tá? Quando tu tem o teu texto pronto, a primeira coisa que vai acontecer é esse texto ser preferencialmente revisado, tá? Eu sou professor de língua portuguesa, então eu posso fazer revisão dos meus textos. Como eu já comentei em outros vídeos anteriores, eu prefiro que outra pessoa faça, para que justamente elas possam perceber os vícios que às vezes eu tenho para escrita, né, e que possam ser sanados numa revisão. Então, se eu mesmo for fazer a revisão do meu texto, eu vou economizar horrores, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu posso deixar de ter essa visão que para mim, pelo menos, é relevante nesse processo, nessa construção textual. Ou principalmente na construção do livro. Então, isso é uma coisa. Tá? Então, passou pela revisão primeiro. O revisor ele vai te cobrar por página. Tá? Ele vai cobrar o teu material por página trabalhada em cima dele. Afinal, ele está gastando um tempo de leitura, ele está aplicando o conhecimento de língua dele sobre esse texto, então ele precisa, né, dar um preço que normalmente seja razoável aí para o teu material. Né? E os preços são muito variáveis, né? Pode vir de pessoas que cobrem 4, 5 reais por página, outras pessoas que cobram 10, 12, 15 reais, né? Depende do nível, da importância, do tipo de trabalho que a pessoa faz, né? Para poder chegar nisso. Então, tem variações bem altas. Feita essa parte, tu vais para o diagramador. O diagramador, pessoal, é uma pessoa que trabalha, né, com a montagem desse material todo dentro de uma página, dentro de uma visualização textual. Ah, Lucas, mas a gente constrói texto no Word lá, tá pronto, resolvido, a gente faz isso dessa maneira e pronto. O problema, na verdade, é que o Word, por exemplo, não te dá a possibilidade de tu endireitar numa página, né, a colocação do texto, certo?
tu pode até, tu tem alguns mecanismos que podem te ajudar nesse sentido, mas, né, se tu não te sente seguro, se tu não tem, né, o know-how, digamos, de trabalhar com isso, o ideal é que tu passe para que uma outra pessoa faça. E essa pessoa também vai te cobrar um valor X pelo número de páginas, provavelmente. Ou a cada 100 páginas, a cada 200 páginas, enfim, para que ela possa desempenhar esse trabalho. Então tu já tem o revisor e tem o diagramador. Tem que fazer a capa, tá? Bah, Lucas, mas a gente pode pegar capas aí, pode pegar imagens disponíveis na internet. Pode, quando elas têm autorização do autor para ser utilizado, tá? Existem sites, né, locais que tu tem imagens livres, certo? Mas sempre tem o nome da pessoa que produziu aquilo ali. Então tu vai sempre fazer referência a ela de qualquer forma. Mas para tu pegar essa imagem é uma coisa, para tu montar ela numa capa de livro é outra. Aí tu pode estar necessitando de algum programa maior, algum programa que faça algo mais específico nesse sentido. Então tu precisa pagar um capista, né? Alguém que faça isso. Preços super variáveis também. Tem gente que vai cobrar 100, 200 reais ali para fazer uma capa simples, a gente vai cobrar 1.000, né? 1.000 e pouco. Tudo depende, né? Do nível da arte também que vai ser produzida para esse material. E aí entra outra coisa interessante, tem que fazer o registro do ISBN, tem preço fixo, né? Mas tu faz o registro, tu baixa, né, aquele código de barra, que também a Câmara Brasileira do Livro cobra um valor por ele, certo? Tu ainda tens, né, que se tu tiver interesse em ter um leitor beta, né, alguém que faça uma leitura mais aprofundada do texto, tem quem cobre, tem quem não cobre, né, para fazer isso. Mas agora se tu quer uma leitura séria, uma leitura, né, mais profunda, o ideal é que tu aceite mesmo pagar para a pessoa que vai fazer a leitura do texto. E daí ela vai vir com outras ideias para serem discutidas. E ainda por cima tem o pior lado de todos, e pior que eu digo não é porque é um trabalho ruim, muito pelo contrário, é o trabalho que fica mais visual disso tudo, mas é o que mais custa e que ao mesmo tempo, né, ele pode ser muitas vezes tendo que ser pago à vista, né, dependendo do tipo de negócio que tu faz, que são as gráficas. E a gráfica, uma gráfica de qualidade, uma gráfica boa, uma gráfica que já faça livros, né, não é exatamente um local que faça por um preço baixo. Né? E vocês precisam considerar também que depende do número de exemplares. Eu faço sempre baixa tiragem, 100, 200 exemplares, não faço muito mais que isso. Mas tem gente que quer fazer 500, quer fazer 1.000, quer fazer 5.000 cópias. Né? E esses valores vão se multiplicando. Então, pessoal, né, é claro que partir para autopublicação, o ideal é que a pessoa tenha algum recurso já guardado, disponibilizado para fazer essa montagem. Tá? Não precisa necessariamente ter uma editora, né? Porque tu, enquanto autor, pode fazer o teu registro na Câmara Brasileira do Livro e solicitar o próprio ISBN como autor. Né? Agora, tu não pode ser organizador, não pode ser coordenador, não pode ser nada disso, né? Para outros livros. Não pode editar, né? Não pode fazer outras coisas. Tem que ser autor simplesmente. Aí tu consegue o ISBN para essa publicação. Mas, né, é bom que tenha aquela graninha separada, porque cada uma dessas etapas vai exigir, né, um tipo de aplicação. E tu vai ter livros que vão sair aí a 3.000, 5.000, 10.000, 15.000 reais, dependendo de como tu for fazer o teu texto. Né? As editoras podem cobrar isso, podem cobrar menos, mas principalmente vão cobrar mais, porque tem um trabalho, né, associado a quem já execute isso dentro da editora, né? Então tu não está escolhendo as pessoas que vão fazer o trabalho, né? Eles já têm a equipe e tu paga pela equipe. Então o que tu precisa cuidar, se tu quiser publicar um livro, se tu quiser pensar sobre isso, né? É ver o que as pessoas estão o que elas estão te cobrando de verdade, como é que está sendo essa discriminação de valores, né? E que o pessoal está mostrando, ó, a gente está gastando tanto com o tipo de papel, está gastando tanto com a diagramação, está gastando tanto com a capa. Ah, mas o artista está fazendo a capa, né? Não está baseado em imagem nenhuma. Tipo, tudo isso vai fazer o preço ficar diferente, né? Para sua publicação. Então, pessoal, se tu tem a vontade de escrever, tem a vontade, né, de publicar e quiser fazer pela autopublicação, é um caminho muito bom, um caminho muito tranquilo, mas ele demanda valores. E aí a gente está pensando também numa publicação em papel, né? Se quiser fazer a publicação digital, ela sai muito mais barata. Mas, né, isso aí vai ficar para um outro vídeo para a gente discutir. Certo, gente?
Qualquer dúvida, quiserem perguntar coisas sobre isso, coloquem nos comentários, a gente pode ir falando nos próximos vídeos, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.